Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião semanal do departamento. Hoje nós temos a professora Carolina Salles Vieira, que vai falar sobre contracepção em sobreviventes pós-câncer. Carol, muito obrigado pela aceitar o convite e dar essa aula para a gente. E depois a gente tem um tempo para conversar. Bom, gente, bom dia. Esse é um tópico que só esse ano que a Sociedade Europeia de Contracepção acordou que precisava ser abordado. O que a gente tinha na OMS antes era poucas orientações. Para quem não sabe, as orientações da OMS são feitas pelo CDC. E eu estava conversando com a chefe do CDC, eles vão acrescentar orientações sobre sobreviventes de câncer, que até então a gente tinha muito pouco. Então, para a gente começar, dos cânceres que são diagnosticados em mulheres, 9% ocorrem em mulheres com menos de 50 anos. E mais de 80% desses casos vão sobreviver pelo menos 5 anos. E nesse momento, muitas dessas mulheres estão férteis, né? Então, alguns quimioterápicos e a radioterapia abaixo do diafragma, eles impactam na capacidade reprodutiva, causando insuficiência ovariana prematura, que pode ser aguda ou anos mais tarde, e infertilidade. E aí, o que acontece é que, como algumas pacientes desenvolvem amenorreia, existe uma percepção que ela é infértil e às vezes ela não é infértil ainda, né? Às vezes ela vai desenvolver. E aqui, para a gente ver a taxa de falência ovariana aguda, depois da quimioterapia, globalmente é 8%, e a infertilidade, mesmo depois dela voltar a ter a menstruação depois da quimioterapia. Então, vai depender, quanto mais tarde ocorre o início, quanto mais tarde ela começa a quimioterapia, e depende, aqui mama, aqui Hodgkin, não Hodgkin, gastrointestinal e leucemia, quanto mais tarde, maior a chance dela ter falência ovariana aguda. E claro, e depende do tumor, porque depende do quimioterápico, né? Provavelmente é isso. E quando a gente vê infertilidade, olha aqui, o linfoma de Hodgkin, aqui HD é linfoma de Hodgkin, é um dos principais, mostrando que é muito maior quanto mais tarde e dependendo do tumor, porque depende do quimioterápico. Bom, e aí, o que acontece com essas mulheres é o que acontece com qualquer mulher que tem doença crônica. Por exemplo, das transplantadas de São Paulo, 93% que engravida é não planejada. Das lúpicas, 80% é não planejada. Das epiléticas, 70% é não planejada. A maioria dos médicos não consegue manejar o que prescrever para essas mulheres que têm patologia crônica e fala que ela não pode método hormonal e ela acaba usando método de baixa eficácia. Quando a gente compara a taxa de uso de contracepção nesse grupo aqui, das mulheres da população geral americana, com as sobreviventes de câncer, a gente percebe que é menor. A gente vai chegar num gráfico que elas usam muito mais contracepção de emergência que a população geral por conta disso. E quando a gente vai ver contracepção efetiva, que é cirúrgico, LARC, método hormonal de curta duração, a gente percebe que a diferença entre as sobreviventes de câncer e as mulheres em geral é maior ainda. Então, a gente hoje vai abordar sobreviventes de câncer baseada basicamente nesses dois consensos, um de maio e um de abril desse ano, da Sociedade Europeia de Contracepção. Existem outros dois, do ACOG, mas já é mais antigo, e da Sociedade de Planejamento Familiar Americana, que também é mais antigo. Então, os dois maiores medos que a gente tem quando aborda essas mulheres é o risco de tromboembolismo inerente ao câncer, e a gente vai ver que inerente à quimioterapia agora também, e a questão da interferência na recidiva de câncer. Quanto à questão de tromboembolismo, pacientes com câncer, elas têm 6 vezes mais risco de apresentar uma trombose venosa que as não portadoras de câncer. O risco também vai depender da idade, do tipo de câncer, do tipo de quimioterapia e da obesidade. Então, se a mulher já é obesa, tem câncer mais velha, vai somando isso tudo, né? E a realização de químio, que era uma coisa que a gente não sabia tão claro, também aumenta o risco de trombose. Então, câncer e trombose junto aumenta mais ainda essa paciente o risco de trombose. E os cânceres com maior risco de tromboembolismo é pâncreas, estômago, pulmão, linfoma, bexiga e o ginecológico não mamário, né? Bom, e aí se a gente agora voltar para a nossa área, a última revisão da OMS mostrou
que os métodos de progestagena isolado não aumentam o risco de trombose venosa e parece que o injetável trimestral pode ter um pequeno aumento, mas os dados são de baixa qualidade, a gente ainda não mudou a conduta por conta disso. Bom, então, o que os guidelines falaram? As mulheres que são sobreviventes de câncer, e o câncer permite, porque ainda a gente vai ver isso, elas devem evitar o uso de métodos hormonais combinados durante a fase aguda do tratamento cirúrgico, que é os 3 primeiros meses pós-cirurgia, e na quimioterapia. Se ela fizer 10 meses de quimioterapia, não pode combinado. Isso é importante porque às vezes a paciente está com leucemia, fazendo quimioterapia, a gente está dando combinado. Então isso agora já não mais. E entre os progestágenos, o injetável trimestral é a nossa última opção, porque parece que ele pode ter uma diferença em relação aos demais progestágenos, né? Então lembrar que 3 primeiros meses pós-cirurgia e na quimioterapia, não mais usar combinado. Esse é o resumo. Bom, e a interferência na recidiva de câncer? Então, os 2 únicos cânceres que a gente tem que preocupar, os demais não, seria o câncer de mama, né? Então, para o câncer de mama, todos os contraceptivos hormonais são contraindicados, é 4, categoria da OMS, nos 5 primeiros anos da doença, nos 5 primeiros anos sem evidência de doença, pelo receio de interferir na recidiva. E, então, aqui é combinado ou só de progestágeno. Já no hepatocarcinoma, o que a gente tem é que o combinado aumenta o risco de desenvolver ou de recidivar o hepatocarcinoma. Então, os combinados é que seria o problema. O progestágeno é categoria 3 por falta de estudo, mas o principal a se evitar aqui é claro que é o combinado. Bom, e da OMS, o que a gente tem? Então, se a gente lembrar da OMS, categoria 1 e 2 eu posso usar o método, 3 eu uso só se não tiver nada, e 4 a gente não usa de jeito nenhum, eu sempre brinco com os alunos que a gente usar vai preso, né? Bom, então, a gente tem apps hoje, a gente não precisa saber isso de cor, a gente pode abaixar, tem tanto para Apple como também para Android. Eu gosto mais, o que eu mais gosto é do CDC, é melhor que todos os outros, ou a pessoa pode baixar no Google o livro da OMS. Então, o que a gente tem? Esses 2 primeiros, ó, câncer de colo uterino e câncer de endométrio, não é realidade para nós até o momento. Mas se começar a demorar a fila, vai ser, né? Porque essa daqui, enquanto a pessoa está com câncer. Porque na hora que ela trata do câncer de colo e de endométrio, ela já não tem útero mais. Então, ela não vai precisar de nenhum cuidado contraceptivo. Mas enquanto ela aguarda, eu não posso iniciar um DIU. E esse medo de iniciar o DIU é por sangramento e infecção e não por disseminação de câncer. Então, eu poderia, em câncer de colo e endométrio, qualquer método não intrauterino. O câncer de ovário, ele pode todos os métodos não intrauterino e na OMS está como 3, porque não tinha estudo em 2014. O CDC, que já tem uma atualização de 2016, todos os métodos podem ser usados. Então, isso aqui só está desatualizado mesmo. Então, no câncer de colo e endométrio, eu evito métodos intrauterinos enquanto ela está esperando o tratamento, ou está fazendo uma quimioterapia, ou está fazendo radioterapia, qualquer coisa assim, só por sangramento ou infecção. Câncer de ovário, a princípio eu posso tudo, esse 3 aqui era só por falta de estudo. Como essas pacientes, a maior parte das vezes elas não são sobreviventes, né? No nosso caso a gente está querendo sobrevivente, o que a OMS tem para sobrevivente mesmo é câncer de mama e hepatocarcinoma. Então, câncer de mama atual, ou menos de 5 anos sem evidência da doença, todos os métodos hormonais são proibidos e o DIU de cobre é o único permitido. Câncer de mama prévio e sem evidência da doença por mais de 5 anos, eu devo evitar os métodos hormonais, mas se eu não tiver nada eu posso usar. 3 eu uso só quando não tem nada. E o mais indicado, claro, é o DIU de cobre. O hepatocarcinoma, como eu disse, é o estrogênio que faz ele aparecer, está associado com o início dele e também com a recidiva, é o único não permitido. Os de progestágenos, eles devem ser evitados por falta de estudo, mas na ausência, se ela não adaptar com o DIU de cobre ou não quiser, a gente pode usar progestágeno. Bom, e qual que seria então o fluxograma final para a gente fechar essa aula? Então, se a paciente fez quimioterapia ou fez tratamento cirúrgico recente, a gente não usa combinado e o AMP só se não tiver outra opção.
Se ela não fez isso, ela poderia usar todos os métodos. Mas a gente também, isso aqui é para a gente evitar trombose. Agora, a gente também tem que pensar no tipo de tumor. Se foi mama, não pode usar os métodos hormonais nos primeiros 5 anos, depois eu devo evitar, e o DIU de cobre é sempre o mais ideal. Hepatocarcinoma, os métodos combinados não devem ser usados nunca. O progestágeno é 3 por falta de estudo, então eu evito se eu não tiver, eu só uso se eu não tiver outra coisa, e o DIU de cobre é ideal. Os outros cânceres, qualquer contraceptivo pode ser usado sem problema nenhum. Então, isso fecha o que a gente precisa saber para sobrevivente. E aí tem 2 assuntos que eu puxei. Um, que às vezes a gente vai em congresso, o pessoal vê um estudo ou poucos estudos falando de Mirena em usuárias de câncer, começa a falar para a gente usar Mirena em usuárias de câncer que usa tamoxifeno, né? Câncer de mama. Então, o que a gente tem pela última revisão da Cochrane, mesmo por esses guidelines da Sociedade Europeia? A gente sabe que o Mirena reduz pólipo endometrial e hiperplasia endometrial. Falta estudo adequado para a gente saber se ele reduz o câncer de endométrio nessas mulheres. E mais do que isso, falta estudos para a gente saber se o Mirena não altera a recidiva de câncer de mama. Então, não é recomendado de rotina. Quando existir uma aula que a pessoa fala que pode usar, ela não entendeu o espírito da coisa. Mirena é 4 pela OMS, o Mirena é proibido pela bula e a gente não tem nenhum guideline que manda. O número de pacientes que foi submetido ao tratamento com Mirena é inferior a 600 se eu juntar todos os estudos. Então, não dá segurança para a gente usar. Casos isolados, em que há uma discussão com o mastologista, essa mulher está apresentando hemorragia, ok, mas não é uma coisa para ser usado de rotina, ok? É exceção, tá? Bom, e a contracepção de emergência? Então, a gente tem que de contraceptivos de emergência, o mais eficaz é o DIU de cobre, a pílula de progestágeno é o segundo lugar, e o método de USP, que está quase em desuso, é só quando a gente não tem pílula de progestágeno, é o terceiro por conta de vômito, por isso que ele é menos eficaz. Qualquer um deles a gente usa até 5 dias da relação sexual desprotegida. Diferente da contracepção regular, que a mulher sobrevivente de câncer usa menos, aqui eu vou ter um uso muito maior. Porque normalmente ela vai estar com uso de método de baixa eficácia e frequentemente vai ter relação desprotegida. Então, na verdade, quem já usou mais do que a população normal, usou 1 vez, usou 2 vezes ou usou 3 vezes ou mais, né? Bom, então, tanto para hepatocarcinoma quanto para câncer de mama, nós não temos estudos com contraceptivos de emergência oral. Não temos, né? O preferível seria DIU de cobre. Mas, na ausência, como é um dia só, é claro que a gravidez é muito pior, a gente pode usar. Mas se eu pudesse preferir, eu ia usar o DIU de cobre para essas mulheres. Para os demais cânceres, eu posso usar qualquer contraceptivo de emergência oral ou mesmo o DIU de cobre, lembrando que sempre até 5 dias da relação sexual desprotegida. Bom, gente, em resumo era isso, né? A aula é curta e bem resumida mesmo. Eu acho que o que a gente tem que guardar é isso. Quimioterapia ou tratamento cirúrgico nos últimos 3 meses, não pode combinado de jeito nenhum. Tenho que ver o tipo de câncer, hepatocarcinoma não pode combinado, mama não pode hormonal, os demais podem absolutamente tudo. Mirena e usuários de câncer de tamoxifeno e portadores de câncer de mama, isso é exceção, não é para ser usado, apesar de ter estudos que mostraram que não teve recidiva, o N é muito pequeno para a gente estabelecer isso como conduta. E emergência, eu posso usar para tudo, mas lembrando que o hepatocarcinoma e câncer de mama, se eu puder preferir, o DIU de cobre é nosso número 1. Então, qualquer dúvida a gente pode discutir agora.